dia para você, feliz sábado. É muito bom nós estarmos juntos aqui para nós louvarmos a Deus, para nós juntos aprendermos e termos a certeza dos planos ou do plano que Ele tem para nós, que é o plano da redenção e o plano da salvação. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13. Juntos nós vamos extrair algumas lições daquilo que Deus, Ele tem para nós. Eu gosto muito do Evangelho de João porque o Evangelho de João, ele é um evangelho completamente diferente dos outros evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são tidos como os evangelhos sinóticos, ou seja, eles são vistos da mesma perspectiva. Ou seja, eles começam falando aqui de Jesus, quando o anjo aparece a Maria, e depois que esse anjo aparece a Maria ali, tem todo o contexto da genealogia e de como que aconteceu ali os fatos. O Evangelho de João, ele já é um evangelho diferente por si só, porque no princípio, no começo do Evangelho de João, ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João, ele não começa com Cristo aqui na terra. João começa com Cristo muito antes. João começa com Cristo na eternidade. João, já no início do seu evangelho, ele demonstra que Jesus é Deus. E esse é o objetivo do Evangelho de João. Se você começar a ler o Evangelho de João, e eu desafio você para que você faça isso, não nesse momento agora, mas na sua casa, se você puder, você vai perceber que no Evangelho de João, há ali apenas 7 milagres. É interessante porque o Evangelho de João, ele demonstra poucos milagres de Cristo, mas os 7 milagres que são narrados ali, eles são milagres que são ações sobrenaturais de Deus. Nenhum ser humano poderia realizar ou fazer. E é interessante que depois de cada milagre, o João ali, ele escreve o discurso de Cristo. Tem longos discursos de Cristo e o contexto da história aparece ali também. É interessante que João ele coloca ali alguns detalhes que não aparecem nos outros evangelhos. Por uma questão muito óbvia, João estava presente na maioria dos eventos que aconteceram. Você sabe, o Evangelho de João foi o último evangelho, ou foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Foi escrito com um propósito específico para que as pessoas continuassem a crer em Jesus como sendo Filho de Deus. E é por isso que eu convido você a abrir aí no capítulo 13, a partir do versículo 21, que diz assim: Depois de dizer isso, Jesus, ele se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus, estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que se perguntasse a quem Jesus se referia. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então, Jesus pegou um pedaço de pão, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer? Faze-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu o que Jesus tinha dito, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite.
Queria que você se atentasse comigo aqui a alguns detalhes daquilo que a Bíblia diz e daquilo que a Bíblia não diz. Como assim, pastor? Veja, olha só, nós estamos na semana aqui da Páscoa. Hoje nós estamos celebrando nesse processo de Páscoa aí a morte e a ressurreição de Cristo. Naquela época, nesse período, eles também estavam nessa mesma época, a época da Páscoa. Jesus havia feito um convite para os discípulos para que eles pudessem comer juntos, cear juntos. A ceia daquela época é muito diferente da nossa Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor, como o manual da igreja agora mudou o nome. Porque naquela época, eles se reuniam para ter uma refeição propriamente dita. A nossa Santa Ceia é apenas uma representação. Nós tomamos apenas um pouquinho do suco de uva e comemos apenas um pedacinho de pão. É apenas uma representação daquilo que era a ceia. E Jesus então convida seus discípulos para um lugar. Vocês conhecem a história. Antes deles comerem, o que Jesus ele faz com os discípulos? Ele começa a lavar os pés. Eu não vou ler toda a história aqui, vou só dar o contexto para você. Ele lava os pés dos discípulos. Não havia nenhum servo ali. Normalmente eram os servos que faziam isso, que lavavam os pés ali daqueles que entravam, dos convidados. Não havia nenhum servo. Jesus ele pega a toalha e começa a lavar os pés um a um dos discípulos. Aí Pedro, o mais falador de todos, ele diz assim: Senhor, você não vai me lavar os pés? De jeito nenhum. Você não vai me lavar os pés. Pedro, se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. Senhor, então, me dá um banho aqui, ó, que lava tudo. Aí Jesus fala: você não precisa tomar banho de novo. É só os pés. Jesus estava ensinando uma lição ali interessante, porque o João não conta aqui com esse detalhe, mas Lucas ele conta que nesse mesmo dia, um pouquinho antes disso, eles estavam todos reunidos, um pouquinho antes de entrar naquele cenáculo, naquele lugar, e na hora que eles estavam conversando, sabe qual era o assunto? Eu sou maior do que você. Não, eu sou melhor do que você. E eles estavam ali discutindo para saber quem era que seria o maior, o melhor dentre todos. Jesus, ao lavar os pés deles, ensina para eles que o maior, o melhor, é aquele que se humilha. É interessante isso. Aí agora eles vão para a mesa. E aqui então está o texto que nós lemos. E na mesa então, os judeus eles não sentavam-se à mesa, eles se reclinavam. Era um bloco sólido em formato de U. Eles se reclinavam ali naquele lugar, porque era uma mesa baixinha. Eles, não é a mesa como nós temos hoje, aí, com cadeiras. Então, eles sentavam-se, apoiavam o cotovelo esquerdo, e eles tinham o braço direito para poder ali fazer as refeições. Eu queria que você imaginasse essa cena comigo aqui agora. O lugar do centro desse U ficava o anfitrião. É aquele lugar aonde o indivíduo que convidava as pessoas ficava ali. Jesus estava no lugar do anfitrião. Ele estava no centro daquele bloco sólido ali, daquela mesa, daquele U. E a Bíblia nos dá alguns detalhes bem interessantes, porque Jesus ele começa a dizer a seguinte coisa: um de vocês vai me trair. Todo mundo ouve isso. O Pedro, ele já fica inquieto. E ele dá um sinalzinho para alguém ali: pergunta de quem que ele está falando. Isso nos dá a entender que Pedro estava perto de Jesus ou longe de Jesus na mesa? Perto ou longe? Longe. Se ele faz um sinal para outro para perguntar para Jesus, significa que ele está longe. Ele faz um sinalzinho para quem? Olha só, capítulo 13, versículo 24. Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, aliás, vou ler a partir do versículo 23, que diz assim: ao lado de Jesus
estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Veja, qual era o discípulo que Jesus amava? João. É esse que escreveu o Evangelho. Ao lado de Jesus está quem então? Mas que lado que João estava? Lado direito ou lado esquerdo? Vamos pensar comigo aqui? Olha só, Pedro parece que está na ponta da mesa. Jesus está no centro. Lembre-se, eles usavam o cotovelo esquerdo para se apoiar, a mão direita para poder se servir. João estava em que lado? E a Bíblia fala que João estava reclinado sobre o peito de Jesus. Então ele estava aqui, ó, reclinado sobre o peito de Jesus e João. De que lado João estava? Lado direito de Jesus. Olha só que coisa interessante, a Bíblia não fala isso de maneira clara, mas a gente já pode entender que é isso que a Bíblia está dizendo. É interessante a gente parar para pensar aqui um pouco os lugares da mesa. Então, Jesus está no centro, João está do lado direito, reclinado sobre o peito de Jesus, para poder fazer aquela pergunta baixinho, mestre, quem é? E qual que foi a resposta de Jesus? Olha só, vamos ver a resposta de Jesus? Capítulo 13, versículo 26, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, é aquele a quem eu servir. Então Jesus pegou um pedaço de pão, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Judas estava onde nesse lugar então? Em que lugar da mesa estava Judas? Judas só podia estar muito perto de Jesus, porque Jesus estava com o cotovelo esquerdo apoiado e o braço direito livre para servir alguém. Judas não poderia estar na ponta da mesa. Obviamente, Judas estava em que lado? No lado esquerdo de Jesus. Isso me faz pensar algumas coisas. Primeiro, porque quando alguém convida uma pessoa para ceiar consigo na sua casa, e naquela época, colocava essa pessoa sentada no lugar esquerdo, significa que essa pessoa é o quê? Muito amiga, superestimada, porque afinal de contas, a cabeça do anfitrião vai estar reclinada sobre o peito de quem? Do indivíduo que está à sua esquerda. Ou seja, o lugar de Judas à mesa era o lugar de mais alta honra, de mais alto prestígio. E é interessante a gente pensar nisso. Porque Jesus, ele simplesmente pega o pedaço de pão, molha o pedaço de pão e serve quem? Judas. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Os discípulos notaram alguma coisa errada ali, sim ou não? A Bíblia fala que os discípulos não perceberam absolutamente nada. Ora, se os discípulos não perceberam absolutamente nada de errado ou nada de estranho, parece, ou nos dá a entender, que aquilo que estava acontecendo era algo comum. Espera aí, pastor, você está querendo dizer que Judas era um dos discípulos próximos de Jesus? Veja, a Bíblia fala que quando Jesus ele precisava se retirar para orar, quando ele precisava daqueles amigos mesmo, com quem que ele contava? Pedro, Tiago e João. Esses eram os brothers de Jesus, os bestes de Jesus. Eram aqueles que estavam com Jesus o tempo todo. Agora, o que João escreve aqui nos dá a entender que Jesus constantemente tratava Judas de uma maneira diferenciada. E por que Jesus tratava Judas de forma diferente? Interessante. Obviamente, Jesus sabia do caráter de Judas. Obviamente que Jesus sabia quem era Judas. E, obviamente, Jesus constantemente fazia apelos
ao coração de Judas. É interessante que lá no Getsemane, Jesus, ele falando um salmo de Davi, ele chama Judas do quê? Amigo. Você está entendendo o que Jesus, ele começa aqui a trabalhar no coração de Judas? Jesus sabia que aquela seria a fatídica noite. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. E ali então, Jesus ele vai fazendo apelos para Judas. Judas, vem cá, deixa eu lavar os seus pés. Judas, vem cá, sente-se do meu lado. Judas, eu vou servir você. Você está entendendo o que Jesus está fazendo aqui? Constantemente Jesus está aqui fazendo apelos e tratando Judas da melhor forma possível, para ver se Judas, ele tivesse o coração ali amolecido. Mas é interessante que quando Jesus, ele serve a Judas, o versículo 27, diz que depois que Judas foi servido e recebeu o pedaço de pão, imediatamente o quê? Satanás entrou nele. Veja, Jesus ainda fala: o que você pretende fazer, faz-o depressa. E agora no próximo versículo, os discípulos, fala assim, no versículo 28, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Afinal de contas, para ele estava tudo normal, estava tudo certo. O que estava acontecendo ali, estava tudo certo. O que me chama a atenção, queridos, é aquilo que João escreve no versículo 30, que diz assim: assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. E era noite. Algumas vezes você vai ver no Evangelho de João uma dubiedade na escrita. João, ele está falando daquilo que estava acontecendo naquele momento, porque uma ceia, obviamente, ela acontece ali no período noturno. A refeição era à noite. Não precisa ser um expert, ou se João não dissesse que era à noite, já estaria implícito no texto que o horário daquilo que aconteceu era de noite. Mas por que João, ele faz questão de escrever que naquele momento era noite? João, ele faz questão de escrever que aquele momento era noite porque na vida de Judas, a luz se transformou em trevas. João faz questão de escrever que era noite porque naquele momento, Judas, que estava o tempo todo com a luz da manhã, o tempo todo com o sol da justiça, Judas, ele havia permitido que aquilo que estava com ele se transformasse em escuridão, se transformasse em noite, se transformasse em trevas. Era noite na vida de Judas. Sabe, queridos, a história de Judas me faz pensar algumas coisas. Afinal de contas, a Bíblia, ela deixa claro aqui que Judas era um dos discípulos a quem Jesus mais tratava bem, aquele que Jesus constantemente estava ali apoiando, ajudando. Mas Judas foi aquele que traiu Jesus. Judas foi aquele que, ao invés de estar demonstrando quem de fato Cristo era, Judas foi aquele que fez com que o seu coração se tornasse trevas. Eu fico pensando algumas coisas, porque a Bíblia conta algumas histórias, por exemplo, fala do momento em que Jesus ele viu os 70, e Jesus está ali junto com aqueles, onde eles saem para expulsar demônios, e pregar, e fazer milagres, e Judas estava ali. Judas, ele prega sobre Cristo. Judas, ele fala sobre Cristo. Judas, ele cura.
em nome de Cristo, expele demônios em nome de Cristo. Mas Judas, ele simplesmente não é transformado por aquilo que ele diz, aquilo que ele prega. Sabe, queridos, nós vivemos dias difíceis. Vivemos dias difíceis onde nós podemos absolutamente fazer todas as coisas. Afinal de contas, Deus aceita tudo. Deus aceita todas as coisas. Deus aceita todas as pessoas. Bem, isso é verdade ou é mentira? Claro que Deus aceita todas as pessoas. Mas, entretanto, queridos, conversão sem transformação não é absolutamente nada. Nós precisamos entender que quando encontramos Cristo, Cristo é aquele que age em nós, age por nós, para que dentro de nós haja uma conversão. E você pode dizer, pastor, mas não é possível alguém fazer milagres em nome de Cristo? Claro que sim. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveriam homens, mulheres, pessoas que em nome de Cristo fariam muitos sinais e prodígios, e Jesus falaria, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Judas era um desses. Estava ao lado de Cristo, mas o seu coração se tornou como noite. Sabe, queridos, me faz pensar, muitas vezes, se porventura eu, como pastor desta igreja, às vezes não tenho sido Judas, porque eu prego desta palavra. Eu falo para vários adolescentes que estão aqui, tem muitos aqui. E será que talvez eu não tenha sido Judas? Queridos, será que talvez não tenhamos sido Judas? Como assim, pastor? A partir do momento que nós pregamos uma mensagem e não deixamos essa mensagem transformar de verdade o nosso coração, a gente se torna Judas. Sabe por quê? Porque nós aí endurecemos o nosso coração para uma mensagem que é libertadora, que transforma. Querido, você pode estar nessa igreja hoje pela manhã. Você pode ter um encontro com Cristo agora, nesse momento. Você pode deixar Cristo lavar os seus pés. Talvez você pode deixar até Cristo servir você. E você se sente feliz com isso. Mas talvez você pode endurecer o seu coração de tal forma que a Bíblia fala assim, e imediatamente Satanás entrou nele. Os discípulos não perceberam uma possessão demoníaca em Judas. Possessão demoníaca não é aquela em que o indivíduo vem aqui à frente, faz aquele show, e o pastor pergunta como é que é seu nome, de onde você vem, para onde você vai, o que você vai fazer com essa pessoa, onde o cara está com a mão para trás aqui. Me ajuda aí, Samuel. Onde o indivíduo está com a mão para trás aqui e ele começa então a esbravejar ou falar alguma coisa. Isso não é possessão. Agora foi. Possessão é o simples fato, aqui ó, pronto. É o simples fato de permitirmos ou deixarmos que Satanás ele fale através de nós. Através de atitudes e palavras. Você fala, como assim, pastor? Lembra-se num diálogo de Jesus com Pedro? Onde Jesus ele fala ali da sua morte? E aí Pedro ele fala assim, não mestre, de hipótese alguma isso vai acontecer. Como que Jesus repreende a Pedro? Para trás de mim, Satanás. Aí você fala assim, espera aí pastor, significa que alguma vez na vida eu já fui possuído por Satanás? Infelizmente, queridos.
talvez, em algum momento, nós tenhamos sido. O que eu estou querendo dizer aqui, queridos, nada mais é que Judas, ele permitiu-se ser usado, mesmo estando ao lado da luz da verdade. O que eu estou querendo dizer aqui é uma grande advertência para nós, filhos de Deus, que estamos ao lado de Cristo, pregamos sobre Cristo, intercedemos por pessoas em nome de Cristo, mas que se não vigiarmos, a nossa vida, que é dia, pode se tornar noite, pode se tornar trevas. Pergunto a você, você está hoje aqui, nesta manhã, nessa igreja, você fala, pastor, a minha vida não tem trevas porque eu estou aqui na igreja. Está tudo certo porque eu estou aqui. Você que está assistindo aí pela internet, você fala assim, pastor, a minha vida não é trevas, porque eu levantei cedo para poder colocar numa pregação da igreja. E está tudo certo. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? A Bíblia fala que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. O que de fato você tem contemplado? O que de fato você tem colocado aí como prioridade na sua vida? Nós vamos ouvir uma música agora. Eu estou feliz porque eu estou com um casal de amigos em casa, gente, e quando a gente recebe aí os amigos, é legal porque esses meus amigos são amigos de infância. De infância mesmo, de adolescência, assim, infância. E Deus me deu o privilégio de fazer o casamento deles, vai me dar o privilégio de apresentar o filhinho deles daqui uns dias. E eles vieram nos visitar. Eu pedi para a Carol cantar essa música. Porque nós precisamos entender que somos dependentes de Cristo. Dependentes. Não há nada melhor do que entendermos que precisamos estar com Cristo. Que precisamos viver ao lado de Cristo e sermos dependentes dele. Poderia falar para você aqui, na hora que você ouvir a música, na hora que você ouvir a Carol cantar, fique em pé. Eu não vou fazer isso. Mas eu queria que você fizesse uma autoanálise. Enquanto você ouvisse a Carol cantando, você fechasse seus olhos e falasse assim, Cristo, eu tenho sido um servo teu. Mas será que nesses últimos dias eu tenho sido como Judas? Me ajuda. Só você e Deus sabe o que você passa, querido irmão. Só você e Deus sabe o que tem acontecido na sua luta diária, na sua luta espiritual. Só você e Deus. Então aproveita esse momento. Conversa com Cristo. Faz esse concerto com Ele. Não sei mais andar sozinho, já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir tua voz, te abraçar, sentir o teu coração, me
sinto perdido e sem direção. Se eu não sentir por perto tua mão, teu amor é real, tua paz me refaz. Não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar para respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar para respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Não sei mais andar sozinho, já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir tua voz, te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção. Se eu não sentir por perto tua mão, teu amor é real, tua paz me refaz. Não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar para respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar para respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Que de fato a gente entenda que precisamos e somos o tempo todo dependentes de quem é o nosso Deus. Feche seus olhos para a gente falar com Ele. Eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Louvamos o Teu nome porque sabemos que o Senhor é aquele que constantemente faz apelos ao nosso coração. O Senhor fez isso com Judas. O Senhor fez isso com os apóstolos, com os discípulos, e o Senhor faz isso conosco também, todo o tempo. Estamos aqui porque queremos aceitar esses apelos que o Senhor faz ao nosso coração. Estamos aqui porque entendemos, bom Deus, que somente o Senhor pode agir em nossa vida e transformar aquilo que precisa ser transformado, bom Pai. Então transforma, Senhor. Intervenha em nossa vida, em nosso coração, para que realmente, bom Deus, a nossa luz venha de Ti, e que o nosso dia jamais se transforme em escuridão ou se transforme em noite. E assim, nós permaneçamos, ó Deus, ligados a quem Tu és, porque fazemos aquilo que o Senhor pede para que façamos. Que o Senhor, bom Pai, fique com a gente. Que o Senhor lute com os nossos desejos. Lute com quem somos. Para fazer, ó Deus, a Tua vontade prevalecer em nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.